Olá, queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta Portela. Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias Educacionais da CEMED. Hoje, crianças, na nossa aula de matemática, iremos estudar sobre significado de medida e unidade de medida. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Crianças, vocês sabem o que são medidas? Já imaginaram como seria o mundo sem a unidade de medida, crianças? Mas afinal, professora, o que são medidas? Se acalmem que eu vou explicar para vocês. Vem comigo! Medir significa comparar uma grandeza com a outra da mesma espécie. Para estabelecer essa comparação, é necessário utilizar a unidade de medida. Crianças, vocês sabiam que podemos medir as coisas usando o nosso corpo? Isso mesmo! Elas podem ser em palmo, com a nossa mão aberta, com o nosso pé, com os braços abertos e em passos também. Quem já tentou medir alguma coisa assim alguma vez? Eu já tentei. Mas vamos pensar um pouco. Se eu medisse a parede da nossa sala de aula com o meu pé e depois eu pedisse que algum de vocês medissem também, essa medida seria a mesma? Não, né, crianças? Isso porque cada um tem um pé de um tamanho diferente. Então, a unidade de medida não seria muito confiável, não é? E esse tipo de medida é chamada de medida não convencional. Pensando nisso, crianças, foram criados com o passar dos tempos alguns instrumentos para que a unidade de medida fosse igual para todos que a utilizassem, chamando-se assim unidade de medida padrão. A unidade de medida é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Vamos conhecer alguns desses instrumentos que estão presentes no nosso dia a dia, crianças? Termômetro serve para medir a temperatura de uma pessoa. Balança serve para medir o peso de uma pessoa ou de coisas. Régua serve para medir coisas pequenas, crianças, como, por exemplo, o papel. Fita métrica. Com ela, podemos medir roupas, a altura das pessoas, entre outras coisas. Trena serve para medir distâncias mais longas, crianças, como, por exemplo, a de uma parede. Copo, xícaras e colheres. Esses são instrumentos mais utilizados na culinária para medir os produtos que iremos precisar para fazer certo tipo de comida ou bebida. Com o avanço da tecnologia, outros instrumentos de medição começaram a aparecer e foram muito úteis para nos ajudar na nossa saúde. Vejamos alguns deles. Esse aqui é o medidor de pressão arterial, crianças. Esse outro mede a glicemia, que é a quantidade de açúcar que temos no nosso sangue. Também temos o relógio, que vocês devem conhecer muito bem e até ter um na casa de vocês, não é? E para o que ele serve, crianças? Isso mesmo, serve para nos dar noção do tempo em horas, minutos e segundos do nosso dia. E por último, temos o calendário, que também é bem conhecido de vocês. Ele faz a contagem do tempo em meses, semanas e dias. É com ele, crianças, que podemos saber em que dia da semana vai ser o nosso aniversário esse ano, ou quanto tempo falta para o ano terminar.
Crianças, agora que já aprendemos sobre o significado de medida e de unidade de medida, vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhem comigo a hora da atividade! Vamos ler a primeira atividade de hoje, crianças. Qual o instrumento de medida de unidade usamos para medir a temperatura de uma pessoa? Letra A, medidor de pressão. Letra B, a régua. Ou a letra C, crianças, o termômetro? E aí, crianças, vamos pensar um pouco? Qual é o instrumento de unidade de medida que nós usamos para medir a temperatura das pessoas? Pensem um pouco, eu tenho certeza que vocês sabem. Vamos responder agora, crianças, a atividade número 1. O que foi que vocês responderam? Isso mesmo, crianças, parabéns! A resposta correta é o termômetro. Agora, crianças, vamos para a atividade de número 2. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna. Letra A. O que nós temos aí, crianças? Nós temos a fita métrica. Letra B, crianças, aí nós temos o quê? A balança. E a letra C, nós temos o relógio. Do outro lado, mede a passagem do tempo, crianças. Vocês vão responder letra A, B ou C. Depois nós temos mede o comprimento de coisas mais compridas, crianças. Letra A, B ou C. E por último, mede o peso das coisas, crianças. Vocês também vão responder letra A, B ou C. Vamos lá responder, crianças? O que mede a passagem do tempo? O que foi que vocês responderam? Letra C, crianças. Muito bem, é o relógio, né? Como nós vimos, ele mede a passagem do tempo em horas, minutos e segundos. E o que mede o comprimento de coisas mais compridas, crianças? O que foi que vocês marcaram? Muito bem, letra A. Isso mesmo, crianças. Com ela, nós podemos medir uma parede, por exemplo, né? E o que mede o peso das coisas, crianças? Só nos restou a letra B. Muito bem, crianças, vocês estão de parabéns. Crianças, vamos agora para a nossa atividade de número 3. Marque, crianças, um X nos instrumentos que são unidade de medida. Prestem bem atenção. Aí, crianças, nós temos o calendário, a linha de costura e a trena. Vamos lá responder, crianças? O que foi que vocês responderam? Muito bem, crianças, vocês estão de parabéns. O calendário é um instrumento de unidade de medida. Ele mede o quê? O tempo, né? Ele mede o tempo em meses, semanas e dias. Crianças, será que tem mais alguma opção que a gente pode responder, crianças? Isso mesmo, crianças, nós temos a trena. A trena, ela mede coisas mais compridas, né? Como nós já falamos, uma parede, por exemplo. Crianças, vocês estão de parabéns, vocês acertaram todas as questões. Essa turma é nota 10. E agora, crianças, eu convido vocês para a hora da revisão. Então, crianças, na nossa aula de hoje, nós aprendemos que medir significa comparar uma grandeza com a outra, da mesma espécie. E para estabelecer essa comparação, é necessário utilizar a unidade de medida padrão. E também, crianças, aprendemos que unidade de medida é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Nós demos alguns exemplos, como o termômetro, a balança, a régua, a fita métrica, a trena, entre outros, apresentados na nossa aula de hoje. Que legal, né, crianças? Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Então, fiquem todos com Deus. Muitos beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, crianças!